Oi, gente! Para você que não me conhece, meu nome é Silvana e eu criei esse canal Desvendando para a gente falar sobre autoconhecimento. E no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre finanças. E antes que você se pergunte, mas que raios que finanças tem a ver com autoconhecimento? tem tudo a ver com autoconhecimento. Quantos de nós não passamos uma boa parte da nossa vida preocupados com contas para pagar, com dívidas que a gente tem que acertar? Então, quando a gente tem uma vida financeira tranquila, organizada, a gente fica menos estressado, a gente tem mais tempo para pensar na vida, mais tempo para filosofar, mais tempo para se autoconhecer, e é por isso que tem tudo a ver com autoconhecimento. Então, vamos lá. Gente, estou com o ventilador aqui porque está muito quente, coloquei no mínimo, eu realmente espero que o barulho não esteja atrapalhando. Eu fiz uma colinha aqui, tá, para me guiar, mas vamos lá. No vídeo da Corrida dos Ratos, eu acho que eu mencionei a questão da organização financeira, acho que eu falei alguma coisa de trazer isso em algum momento, e é isso que eu vou trazer aqui hoje para vocês. A gente não aprende na escola a se organizar financeiramente, né? Se organizar financeiramente, fazer os melhores investimentos, a gente não aprende nada disso. Eu era bem desorganizada com finanças, meramente porque eu não sabia fazer melhor, meramente porque eu nunca tinha me ocorrido, né, essa questão de ser organizado financeiramente. Eu acredito que muita gente vive assim, meramente porque não foi ensinado, então a pessoa vive do jeito que dá, do jeito que sabe fazer. Eu era totalmente desorganizada, eu era responsável com as minhas contas, mas assim, vivia puxando de um lado para cobrir de outro e aquela loucura. E eu tinha uma amiga que ela era toda organizada com as coisas dela. Tudo que ela ia pagar, ela pagava à vista, ela fazia várias viagens, e eu olhava aquilo e eu pensava, gente, como é que ela consegue, né? Porque eu sabia que a gente ganhava mais ou menos a mesma coisa, e eu pensava, como que ela consegue, né, ser tão organizada? Tudo que ela vai pagar, ela paga à vista, e eu tô aqui sempre puxando de um lado para cobrir do outro, e eu perguntei para ela, né, como é que ela fazia. E ela falou, nego, anota tudo que entra e tudo que sai, guarda os recibos, fica tudo anotadinho. Na hora, meu primeiro pensamento foi, ah, não, que saco, não quero não. Beleza, passou. O tempo passou e em algum outro momento eu perguntei de novo. E ela falou, nega, aquilo que eu te falei, né? Tem que anotar tudo que entra, anotar tudo que sai, guardar os recibos. E mais uma vez eu achei que aquilo era chato demais. Enfim, e aí em algum momento eu fui falar com ela de novo, e ela falou de novo a mesma coisa, né? Acho que pela terceira vez. E aí eu falei assim, você me ajuda? Ela falou, ajudo. Beleza. O que foi isso? É a virada de chave, né? Que às vezes a gente sabe que tem que fazer uma coisa, mas a gente, na verdade, a gente não quer. Então, às vezes a gente fala assim, ah, eu não consigo, a gente não quer. Porque quando a gente quer, a gente faz. Então, em algum momento, acho que eu tava cansada daquela desorganização, em algum momento a minha chave virou e eu falei, bora, me ajuda a fazer. Ela veio aqui em casa e me ensinou a fazer no caderno, que é como ela faz, né? E tem gente que faz no computador, planilha no computador, né? Pra mim, meu negócio é papel e caneta. Eu preciso de papel e caneta. Ela me ensinou como fazia, desde que ela me ensinou a fazer, eu sempre faço, nunca mais parei de fazer, e eu vou dizer, a minha vida financeira simplesmente mudou, porque é tudo preto no branco, tudo ali no papel certinho, não tem conversa, não tem erro. Então assim, ó, eu vou falar mais ou menos como eu faço, e vocês adaptem para a realidade de vocês. Então vamos lá, eu coloco quanto que entra, certo? As despesas fixas eu anoto num papel à parte, por quê? Porque elas são fixas e elas vão variar muito pouco. E as outras despesas eu coloco no caderno também. Então vamos lá, eu pego uma folha separada, porque as despesas fixas vão mudar muito pouco. Sabe aquela divisão que tem no caderno? Que tem tipo uma bolsinha de plástico pra você guardar papel? Essas despesas fixas eu deixo ali. E quando precisa ajustar, eu ajusto. E vou anotando todos os gastos no caderno. Uma coisa muito importante, guarde todos os recibos. Pega uma caixinha, uma caixa de sapato, uma caixa qualquer e guarde todos os recibos. A partir de agora, você vai pedir todos os recibos. Todos os recibos. Qualquer coisa que você comprar, você me dá a notinha, por favor? Guarde todas essas notinhas dentro de uma caixa. Quando chegar o final do mês, o que você vai fazer? Você vai pegar seu papel, que já está anotadinho, certinho, todas as despesas que você teve no mês, os seus recibinhos que estão guardados numa caixinha, e aí você vai sentar e você vai fazer a sua contabilidade, certo? Então, você vai colocar quanto que entrou, qual o valor que entrou, bota lá o valor X, porque tem gente que ganha um salário fixo, mas tem gente que às vezes tem mês que ganha mais, tem mês que ganha menos, então você vai colocar quanto entrou,
menos as despesas fixas, que já estão separadas naquele papelzinho separado que você fez, e as outras despesas que você teve, que estão não só anotadas, mas também estão nos recibos que você guardou na caixinha, certo? E aí você vai fazer a conta, quanto que entrou, quanto que saiu de despesa fixa, as outras despesas, e você vai ver quanto sobrou. Ah, mas eu ganho muito pouco, não sobra. Aí é aquilo que a gente já conversou no outro vídeo, que é a renda extra. Aqui no YouTube tem muito vídeo que ensina como fazer renda extra. Eu super indico a Natália Arcuri, tá? Porque ela tem o canal dela é cheio dessas coisas de como fazer hora extra, enfim. Então, infelizmente, você vai ter que adaptar o que cabe na sua realidade. Eu vi um tempo atrás uma moça que ela comprava bala, ela embalava de um jeito específico lá, e ela vendia isso na praia, se eu não me engano. E ela mostrava ela comprando aquilo, como que ela embalava, que ela fazia um pacotinho específico com algumas coisas variadas ali dentro, por quanto ela vendia. Depois no final ela contava a féria do dia, né, quanto que tinha dado de PIX, quanto que tinha entrado de PIX, quanto que tinha entrado quanto que tinha entrado de PIX, quanto que tinha entrado de dinheiro, enfim. Cada um vai achar a sua renda extra aí. Gente, é assim, ó, é que às vezes tem um tipo de renda extra que a pessoa não quer fazer. Aí é com cada um, entendeu? Mas que tem. Se você colocar lá no YouTube rendas extras, você vai ver um monte de coisa. Não é possível que você não ache uma coisa que você queira. E eu vou falar agora de uma coisa muito importante na hora de você fazer a sua contabilidade, que são os vazamentos. O que são os vazamentos? São aquelas coisas que você está pagando e que você não precisaria estar pagando ou não deveria estar pagando. Você tem assinatura de Netflix, Disney Plus, Amazon Prime. O que você usa? Você tem as 3? Você precisa das 3? Qual que você pode cortar? Você pode cortar todas? Há um tempo atrás, eu usava o Netflix do meu pai. Só que eu quase não mexia naquilo. Quase não mexia. Fiquei um tempão sem ver Netflix. Um belo dia, eu quis assistir alguma coisa específica, fui lá, assinei o Netflix. Depois, quis ver alguma coisa na Disney Plus, cancelei minha assinatura no Netflix, assinei o Disney Plus, vi o que eu queria ver, depois enjoei, cancelei, voltei pro Netflix, porque assim, às vezes a pessoa assina todos e ela meio que não assiste quase nenhum, entendeu? Então dá uma olhadinha nisso, vê se você tá realmente usando isso. Outra coisa, esses aplicativos de meditação, tem gente que assina esse tipo de aplicativo. Eu acho que dá pra gente encontrar tudo isso aqui no YouTube de graça, tá? Então talvez se você tem esse tipo de aplicativo, vale a pena cancelar, porque realmente não é necessário ter. Outra coisa muito importante de cortar é manutenção de conta bancária. Eu acho um absurdo. É um absurdo você ter que pagar para o banco uma taxa, que eles chamam de manutenção, para você botar o seu dinheiro lá dentro, para que eles usem o seu dinheiro, para fazer os business deles, né? Porque quando a gente deixa o dinheiro no banco, a gente pensa que o dinheiro está lá guardado, né? A gente olha no aplicativo, está lá o dinheiro não está lá, o seu dinheiro está emprestado para outras pessoas. Então eu acho um absurdo dos absurdos você ter uma conta onde você precisa pagar uma manutenção de conta, né? Sendo que eles estão usando o seu dinheiro. Eu acho realmente um absurdo. E aí eu tinha uma manutenção de conta aqui que não era barata, tá? Era acho que 14 libras, 14,50. E aí eles te empurram um seguro junto, um seguro de celular, um seguro de computador, alguma coisa assim, aqui, né, na Inglaterra. E aí eu tinha aquilo por muito tempo, tive aquilo por muito tempo. E todas as vezes quando eu comecei a estudar investimento, que eu pensava, que eu aprendi, né, que é uma coisa que é bom a gente cancelar, toda vez que eu ia cancelar, eles têm umas telinhas que vai pouco a pouco, conforme você vai avançando, e aí na tela final tá assim, ó, você tem certeza que você quer cancelar esse benefício? Se você cancelar esse benefício, você está automaticamente fora do seguro, e qualquer coisa que possa acontecer com o seu computador ou com o seu celular, não vai ser coberto, né, aquela chantagem. Eu entrei lá, acho que umas 3 vezes, e cedi à chantagem, até a hora que eu me injuriei, falei, quer saber? Dane-se, se perder o celular, eu dou meus pulos, se der problema no computador, eu dou meus pulos, mas eu não vou ficar pagando mais isso aqui não. Porque se você fizer a conta de anos que você fica pagando aquilo ali, porque enquanto você tiver conta com esse tipo de serviço, você fica pagando. Acho que em algum momento você vai ver que você investiu uma pequena grande fortuna ali, que poderia estar indo para um outro lugar. E muito importante, se você faz investimento, quando você corta esse tipo de serviço, você coloca no seu investimento. Exemplo, eu tinha 2 internets, e uma estava dando problema. O que eu fiz? Eu cancelei essa internet, que custava mais ou menos 20 e poucas libras por mês, e o que eu fiz automaticamente? O valor de investimento, que eu já falei aqui no canal, que sai direto da minha conta para o investimento, eu aumentei.
Então, vamos supor, eu não lembro qual que era esse investimento, vamos supor que era 50 libras. Como eu cancelei a internet, ou seja, eu já estava pagando essas 20 libras, que agora eu não vou pagar mais, o que eu faço automaticamente? Dou um novo rumo para ela. Então, se eu investir 50, eu passo a investir 70. Tudo que eu cancelo, eu faço isso. Eu já coloco ele, eu já redireciono esse dinheiro, porque eu estava gastando de qualquer forma. Ele estava saindo da minha conta de qualquer forma, né? Eu só vou redirecioná-lo. Outra coisa também que ajuda muito, que eu super recomendo você a fazer, é o seguinte: permita-se um orçamento de gasto, por menor que seja, para você não se sentir culpada e para você também não deixar de comprar suas coisinhas e se sentir sufocado por isso. Como eu já falei aqui, eu sou muito determinada, então quando eu boto na cabeça que eu vou fazer uma coisa, eu faço. Só que assim, eu já passei momentos de estar tão assim, só focada no investimento e perceber que de repente eu podia ter comprado uma coisinha para mim, que tá faltando ter esse agradinho para mim. Então, para eu não ficar com peso na consciência, eu já faço um orçamento que às vezes eu extrapolo, às vezes eu não uso todo, mas tem um orçamento X para eu gastar naquele mês sem culpa. É como se fosse assim, ó, beleza, você tá fazendo seu investimento, tá fazendo suas economias e tem um orçamentozinho aqui para você comprar as coisas que você quer, qualquer coisa que você queira, sem culpa, certo? Que eu acho que isso ajuda a gente a passar pelo processo de uma forma mais tranquila. Outra coisa muito importante que eu faço é grifar as coisas que foram pesadas, coisas com as quais eu não estava contando, e sempre no final eu faço tipo um pequeno relatório. Eu já disse aqui que eu coloco assim, ó, fechei no vermelho, mas fiz os meus investimentos. Eu faço questão de escrever isso quando eu fecho no vermelho, porque mesmo fechando no vermelho, eu fiz os meus investimentos. Eu acho importante escrever isso, eu acho importante me fazer saber disso, me relembrar isso, e eu escrevo no final o que pesou, porque às vezes eu fecho no vermelho porque teve algum gasto que eu não estava esperando. Por exemplo, alguns meses atrás, acho que na verdade mais de ano, eu precisei comprar uma máquina de lavar, na urgência, assim, minha máquina quebrou e eu tive que comprar. E muito embora eu tenha comprado a mais barata, porque me servia a mais barata, foi um desfalque, né? Comprar uma máquina de lavar assim, à vista, foi um desfalque. Então, quando eu tava fazendo minha contabilidade, quando eu fui fechar, eu tomei um susto e eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Aí eu procurando lá, eu vi que foi a máquina de lavar. Então, o que eu faço? Quando tem gasto muito alto assim, eu uso um marca-texto para marcar, e quando tem compra de Amazon também, eu marco, porque a Amazon é danado pra gente gastar um dinheiro à toa. Ou se você compra em algum outro lugar, tipo Shopee, sei lá. No meu caso é Amazon, então eu marco, né? Porque fica mais destacado para eu ver ali o que eu gastei, com o que eu gastei. Então, gente, fazendo assim, você tem o controle das suas finanças. É muito bom você chegar no final do mês, olhar para aquele papel e ver com clareza, olha, entrou tanto, saiu tanto, fechei no vermelho, mas fiz os meus investimentos. Por que eu fechei no vermelho? O que pesou aqui? Ah, tá. Então foi a máquina de lavar que eu precisei comprar, foi aquele gasto inesperado que eu tive. Quando fica tudo claro assim na sua cabeça, fica muito mais fácil você tomar conta da sua vida financeira. Você sabe o que você vai fazer no mês que vem, o que você precisa fazer no mês que vem. Essa questão do Amazon, por exemplo, eu já me dei conta de que eu estava gastando muito no Amazon e era coisa supérflua. Porque é muito fácil, né? Você entrar no aplicativo, pede e chega na porta da sua casa. Então, assim, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, nossa, esse mês você gastou tudo isso de Amazon? Não, mês que vem a gente vai mudar isso, então vamos dar uma segurada. Então é bom que ajuda você se manter no controle da sua vida financeira, né? E, gente, nunca se esqueça, qualquer dúvida que você tenha, é só você entrar aqui no YouTube e procurar, tem vídeo de tudo, como fazer hora extra, como se organizar financeiramente. De repente você não se identificou com a forma que eu faço, encontra uma outra pessoa com quem você se identifica, enfim. Sempre se lembre que aqui no YouTube tem tudo que você precisa para poder fazer o que você quiser. Então foi isso pro vídeo de hoje, gente. Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até o final desse vídeo. Não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, mandar esse vídeo para alguém que está precisando ouvir essa mensagem, alguém que está totalmente desorganizado financeiramente. E até o próximo vídeo.